E é isso aí, senhores. Estou aqui fazendo uma gravação com os especialistas da reparação e eu estou tendo o prazer de ter alguns convidados ilustres aqui que travaram as agendas, as viagens, os compromissos para poder aí separar um tempinho de muito conteúdo e muita informação. E para quem está chegando agora, os especialistas da reparação são pessoas que conhecem de assuntos diversos, que são referências, e essas pessoas que estão aqui do meu lado, que eu já vou apresentá-las, tem alguns que já dispensa apresentações, né? Mas eles têm como objetivo trazer conteúdo, compartilhar conteúdos para todos aqueles que nos assistem, que lê lá no portal da revista Reparação. Então, nós temos um time de especialistas que hoje eu comecei a desafiá-los. Então, eu não vou me adentrar tanto aí nos pormenores, mas eu gostaria de sair já apresentando do meu lado esquerdo, Luiz Fraga, meu grande amigo. Seja bem-vindo, Fraga. Obrigado, bem-vindo aí a todos os outros e a toda a audiência nossa aí. Muito obrigado pelo convite. O Paulo Souza também, para quem conhece aí a história do Paulo Souza, esse homem aí, para trazer ele, foi bravo, viu? E aí aceitou o convite e desafio. Paulo, seja bem-vindo, Paulão. Obrigado, Jason. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Na verdade, eu é que tenho que agradecer esse convite, Jason. Muito obrigado por estar participando aqui, poder contribuir e colaborar com as informações que a gente possa compartilhar. Show de bola. E também, diretamente de Amparo, a capital de São Paulo, meu amigo Nivaldo Horágio. Não é o velho da van, hein? Não é o velho da van. O pessoal não confundir, vai aqui, né? Gente, olha só, ô Geison, obrigado pelo convite, boa noite a todos, e boa noite ao Luiz, ao Paulo, né? Eu estou, assim, muito honrado de estar no meio dessas feras, né? Porque eu fico meio assim, né? Pô, esses caras só tem fera, inclusive o Geison, né? Tem uma bagagem gigante aí. Mas, assim, a gente está aí, né? Procurando aprender todo dia um pouco mais para a gente poder ensinar também, né? Então, essa é a nossa, talvez seja a nossa missão, não sei, é o que a gente trabalha, né? Em cima desse assunto tão intrigante, ao mesmo tempo emocionante, que é a reparação automotiva. Né? Cada dia é uma emoção, cada carro é uma emoção, cada dia é uma emoção diferente, um desafio, mas estamos ali, firmes e fortes. Show de bola. Pessoal, para quem está nos assistindo aí, nós temos lá uma lista de mais ou menos 16, 17 especialistas aí que são colunistas da revista, que escrevem lá, eles escrevem para a revista. E eu lancei o desafio. Qual foi esse desafio? Nós sorteamos as principais dores e dividimos por grupos. Então, alguns assuntos que eu vou falar com os especialistas vai tirá-los da zona de conforto. Né? Mas essa é a intenção, já que o nome é Especialistas da Reparação, nada melhor do que deixá-los como dizia Bernardinho, né? Aos campeões sempre o desconforto, né? Para o cara poder sempre estar ali, né? Trabalhando e se desafiando. E o tema que nós escolhemos são atualização para as novas tecnologias. E vai ser um bate-papo que eu quero aproveitar muito do expertise de cada um aqui com a gente, né? E aí, fazendo alguns números, tá, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho aí o cenário. Nós temos no Brasil algo em torno de 58, 59 montadoras, né? Isso pode ser até hoje, porque até amanhã pode aparecer mais um chinês, mais um coreano, enfim. Mas nós temos aí uma média de 59, 60 montadoras aí no Brasil. Cada montadora com as suas famílias de carros, né? Cada carro com as suas peculiaridades. E aí eu fico me perguntando a todo instante,
essa enxurrada de tecnologia, ela veio num momento onde é muita informação e pouco conteúdo, né? E aí, eu fico me colocando na cabeça de quem vai mexer nesses carros. Então, eu queria já jogar uma pergunta aqui, né? Já comecei pelo Luiz, eu vou continuar no Luiz aqui, né? Ô, Luiz, tem muita informação no mercado. E quando se tem muita informação no mercado, é um pouco perigoso. Então, como, como os reparadores podem filtrar ou podem estar atentos a se atualizarem constantemente, mas da maneira correta, Luiz? Eu acho que o mais importante aí é não ser raso, quer dizer, você pesquisar e ir fundo no assunto, em cada assunto. Você falou que tem mais ou menos 59 montadoras aí, acho que esse número cresce todo dia, né? Mas o que não cresce muito é o número dos fornecedores das montadoras, né? Então, o que a gente chama de Tier 1 na montadora, na linha de montagem. Tier 1 é a empresa que faz a casca mais interna da cebola, quer dizer, por exemplo, a ZF é uma Tier 1, né? Então, se você souber que aquele câmbio é ZF, que é usado nesse, é melhor você se aperfeiçoar no câmbio ZF e ir a fundo nesse câmbio e focar nesse assunto, né? Agora, é óbvio que vai ter coisa nova surgindo, porque os fornecedores, muitos deles não fornecem os carros chineses. E aí, os fornecedores chineses são outros, né? Aonde buscar informação técnica que é um dos maiores problemas aqui no Brasil, principalmente por causa do monopólio da informação, né? História que a gente tem até brigado bastante aí pelo Sindirepa, do Right to Repair, né? O direito à reparação. Estados Unidos está fazendo uma briga bem forte com relação a isso, e a gente tem também forçado pela parte política para ver se a gente consegue fazer com que as montadoras espalhem mais a parte das informações, acessos a scanner e programações, etc, né? Mas para o cara se atualizar, tem que se virar, não tem jeito. É inteligência artificial, é chat GPT, é biblioteca, tem que se virar de algum jeito. Hoje em dia está muito mais fácil que antigamente, né? Mas de todo jeito não é fácil, não. Tem que pelejar. Boa. Ô, Paulo, olhando para esse cenário, né? Você foi um cara que sempre acompanhou as tecnologias, né? E tem algo emblemático na tua carreira aí, que foi a mudança dos carros que eram de carburadores, né, para carros com injeção eletrônica. E parece que toda mudança e toda tecnologia, quando chega ao nosso mercado, parece que assusta um pouco, né? E como é que você avalia isso, né? Os mecânicos de antigamente, eles já são mais parrudos, já estão ali já meio casca grossa e adotam a tecnologia muito bem-vinda, ou você acha ainda que gera um pouco de medo, de receio, como foi anteriormente? Bom, Jason, eu vou citar aqui um exemplo, né? O Nivaldo, ele fez um comentário antecipado a respeito do lançamento do Gol GTI, né? Lá em 88, o primeiro carro nacional com injeção eletrônica, né? Eu tive a oportunidade de participar da engenharia nesse momento, então eu estive dentro como o Luiz comentou, tem que estar dentro de uma fornecedora, no caso, eu estava dentro da Bosch, né? Da engenharia da Bosch. Então, eu participei do desenvolvimento da injeção eletrônica e desse lançamento em especial, né? Tem outros também, mas principalmente desse que foi marcante, né? E o que acontece? O que aconteceu? Em 88, 89, aí foi, né? Depois eu tive o prazer, né? Tive a oportunidade de disseminar essa informação, né? Disseminar esse conhecimento dentro da rede, né? Fazendo então o que essas pessoas, né? Os técnicos adquirissem essa tecnologia. E aí, muitos dos donos de oficinas chegavam para mim e falavam: Paulo, eu acho que acabou para mim. Eu não vou conseguir. Porque até então, eu domino o carburador, eu dominava bem o pratinado, né?
Eu dominava depois, quando chegou a ignição eletrônica, até quando chegou a ignição eletrônica eu estava dominando, mas agora mudou da água para o vinho, agora veio um sistema que é totalmente novo, né? Mas eu sempre falei, olha, uma coisa nós temos que ter em mente, né? A pessoa ela não pode nunca parar de buscar informações, né? Por quê? Porque nós temos um Brasil, né? Os profissionais dessa área que têm uma flexibilidade e uma adaptabilidade fantástica. Eles não reconhecem isso, né? Eles às vezes não reconhecem essa situação que eles conseguem passar por isso, conseguem passar por esse momento. Então foi assim. Chegou a injeção, o pessoal ficou todo preocupado, mas hoje, me pergunta, se tem alguma oficina que quer receber algum carro com carburador. Tem algumas oficinas que nem conhecem, talvez, o carburador ou não tem, né, suficiente conhecimento para poder trabalhar. Então, é uma questão de tempo, né? Acho que todas as novas tecnologias, como o próprio Fraga abordou, é uma questão de tempo, é uma questão de interesse da pessoa, né? Principalmente interesse da pessoa de se desenvolver e buscar informações, porque no passado, quem detinha informação era o bam, bam, bam. Hoje não, hoje as informações estão disponíveis. O problema é como interpretá-las. Então, hoje o diferencial não é quem tem, mas como interpretá-las é o X da questão. Então, as pessoas que sabem fazer essa interpretação é que saem na frente. Então, dentro da tecnologia que venha, né, eu creio que depende única e exclusivamente da pessoa, do interesse e, lógico, nós temos que dar uma forcinha também, né? A gente está aqui justamente para isso, né? Boa, boa. Nivaldo, então, o Luiz ele fez uma reflexão muito interessante, né? Então, se você conhece determinado câmbio ou determinado componente, se especializa nele, estuda para que carros estão utilizando isso daí, né? Essa pessoa possa se aprofundar e conhecer um pouco dessas mudanças, dessas características e desses aprimoramentos, né? O Paulo Souza comentou um pouquinho sobre a experiência do novo, né? Ou seja, sai do carburador, a primeira mudança do cara meu Deus, vou fechar a oficina, né? E foi uma questão de tempo, e é exatamente isso, né? Eu estava conversando hoje de manhã com o pessoal da Apta Brasil, né? O Napolitano, que também faz parte do time dos especialistas aí, né? E ele comentou o seguinte, Jason, o câmbio automático lá atrás, né? Era algo... Todo mundo tinha medo, achava que ia quebrar, era mais caro, né? Então, o medo se tornou objeto de desejo, agora todo mundo quer, né? Então, olha que mudança. E aí, Nivaldo, cabe a você agora a pergunta. Os caras já deram uma aula aqui já, né? Então, você viu que eu deixei você aí. Pois é, cara. É que assim, a gente tem que ser resiliente, né? O brasileiro... Boa, boa. Boa. E aí, o que eu queria dizer para você é o seguinte, o que eu queria perguntar para você. Quando você ministra um curso e você percebe que aquela pessoa, aquele aluno, ele aprendeu, mas não foi numa fonte confiável, não foi numa fonte, digamos assim, que pudesse realmente falar a verdade, como lidar com essa situação, com essa mudança, entendeu? Olha, vem cá, da forma como você aprendeu até o momento, ela mudou um pouco. Como lidar com essa atualização, né? Porque o cara já está acostumado, não, Nivaldo, para, né? Eu já faço assim, não sei quanto tempo. Na verdade, quando acontece isso, eu mostro na prática, né? Porque quando você mostra na prática, aí ele está vendo. Mas vem cá, vamos para a bancada, vamos para o laboratório ali, vamos para o carro. Vou te provar. Aqui eu vivo com 20 alunos ali, tá vendo? Agora estou entendendo. Porque... Assim, a tecnologia, ela não tem como negar ela. Ela está aí, avançando sempre, né? Eu tive também, né? Talvez eu, o Paulo e o Luiz tenha pego a evolução ali, mexendo ou vendo de perto, né?
mais do que o Geison, porque o Geison é o mais novinho aqui, né? Não sei. De repente. A gente pegou lá platinado, a gente pegou lá a ignição eletrônica, né? Onde você tinha um sensor de rotação indutivo comum. Eu chamo de indutivo comum porque todos os sensores de rotação são indutivos. Então, é indutivo Hall, indutivo magneto-resitivo, tem uma indução de um campo eletromagnético. Pronto. Né? Com ímã ou com um enrolamento. Enfim, são todos indutivos, mas um indutivo comum que gerava uma corrente alternada. Ainda tem muito, né? Depois veio o Hall, né? O sensor de efeito Hall. Eu falei, puta, até aquele outro sensorzinho lá eu me dava bem. Mas ele não sabia nem o que era uma corrente alternada. E muitos não sabem ainda. Muitos não sabem, não dominam essa ferramenta. Tá? Essa ferramenta. Isso aqui é a base de tudo. E eu não digo que é o básico, eu digo que é a base. Porque o básico é muito pequeno, né? O básico é muito pouco. Eu chamo de base, uma base firme, forte. Vem a tecnologia, né? Aí cria esse buraco aí da busca pela informação, né? Por exemplo, de estratégias de funcionamento. A estratégia de funcionamento de um sistema é diferente de um outro. O engenheiro lá da montadora tal botou na direção elétrica que, ao dar ré, ela vai ficar mais não sei o quê. O outro da outra engenharia, da outra montadora, falou que, olha, caiu no valor de tensão tal, deixa ela um pouquinho mais dura para economizar. O outro botou um outro valor. Então, a gente se perde um pouco nessas informações, né? Mas, de certa forma, como nós somos resilientes, né? Nós somos aqueles caras que, não, eu vou insistir, veio injeção eletrônica, não tem problema, eu não vou fechar na porta, não, eu vou parar. Houve muito, né? Muitos pararam de trabalhar, inclusive, fecharam a porta, ou ficaram, como você falou, Geison, mexendo nos carrinhos mais velhinhos, dá para ele se sustentar. Então, ele ficou lá dentro de uma zona de conforto, vamos dizer assim. Mas muitos de nós têm essa pegada de querer evoluir, né? No conhecimento, financeiramente, e fazendo o que a gente gosta, né? O que a gente ama. Eu acho que assim, é um momento de muita... assim, está chovendo muita tecnologia e pouca informação, né? Não tem onde a gente buscar. Então, muitas vezes, meus meninos, por exemplo, buscam informação em sites gringos, né? Que eles falam inglês, leem inglês, então, para eles, acaba facilitando. Mas por quê? Eles vieram estudando. E, queiram ou não, tudo isso ajuda na formação do profissional. Só que tem gente que se acomoda, né? Fica lá no cantinho dele, mal sabe ligar o multímetro, e, sei lá, vai tocando a vida e vai sobrevivendo. Boa. Fraga, eu tenho aqui uma questão que me incomoda bastante, tá? Parece que o aprendizado de como era feito anteriormente mudou. Anteriormente, você colocava a mão na massa e depois você, com a experiência da mão na massa, você executava os serviços. E hoje... você tem uma empresa aí de diagnóstico remoto, onde você ajuda as oficinas a acharem um diagnóstico para o carro, né? Para aquele carro. Só que parece que tem gente que gosta de que sempre venha uma dica, uma informação, alguma coisa que facilite isso, né? O pulo do gato, ou o jeitinho, uma série de coisas. E eu quero... assim, qual que é essa lição, né? Como é que faz para você? Gente, agora mudou. Se você hoje colocar a mão em alguma coisa, além de você quebrar, você pode deixar pior, né? Então, Fraga, nessa atualização, como é que a cabeça do dono da oficina ou a cabeça do mecânico, ela deve começar a analisar alguns pontos ali para poder realmente entender que é um caminho sem volta?
Uma das coisas que a gente faz na oficina é disponibilizar os manuais, né? E vai desmontar, então vamos supor, vai tirar a carroceria de uma Discovery, um Land Rover Discovery. É simples tirar a carroceria dela, são muitas coisas simples, né? Então tem que fazer um step de cada vez. Você já deve ter oportunidade de ter visto um vídeo que está rolando aí no YouTube do cara que começa a assistir um filme e ele fala assim, tire o fusível tal. Ele para o filme, tira o fusível. Aí o cara fala assim, não tire esse fusível. Aí o cara vai e põe o fusível. Se você já colocou o fusível, quer dizer, por que o cara não assistiu o YouTube inteiro antes? Então, isso é o manual. Isso é o manual. Assiste o vídeo inteiro, né? Quer dizer, leia, né? Depois você vai lá e a prática vai ser mais de apertar e soltar parafuso do que qualquer outra coisa. Meu pai falou que, sempre falava que se você ensinar uma pessoa a soltar parafuso para que ele não quebre e apertar parafuso para que ele não solte, ele vai ser um dia um mecânico. Né? Porque essa parte aí da mão na massa, ela é muito importante. Nesse caso do YouTube, se você tivesse assistido o filme inteiro, você não ia passar esses 3 perrengues que o cara passou ali. Ficou muito bem feito. Eu acho que é um exemplo bem legal de como eu acho que tem que ser. Uma outra coisa, puxando o gancho aí do Nivaldo, que pouca gente faz, né? O multímetro é a ferramenta de precisão mais perfeita que existe para a parte eletrônica. E o osciloscópio, que nada mais é do que um multímetro concatenado com um registrador de tempo, não sei, acho que você concorda, né, Nivaldo? Você consegue ver as coisas acontecendo no tempo. Com certeza, mede tensão em relação ao tempo que passa. Né? Exatamente. Então, ele nada mais é do que um multímetro com registrador de tempo. Né? Então, você consegue ver aquilo que você está fazendo. Você consegue ir, voltar. Então, é a coisa mais perfeita que tem. Então, se você se aprofundar nisso, como eu falei, não ser raso, né? O cara pega um manual lá para descabinar a carroceria da Discovery 3, que não precisa descabinar para trocar a correia dentada, só desmistificando mais uma vez, são 35 páginas. Né? Então, eu faço eles lerem as 35 páginas primeiro, porque não vai ter surpresa depois. Você não vai ter que voltar ao vídeo do YouTube para enxergar. Você já vai ter lido esse negócio. Né? Agora, aquilo que você falou, Nivaldo, que é muito importante, que é a maneira como a ECU enxerga cada sensor ou cada atuador. Infelizmente, a gente não tem acesso a um arquivo chamado OBD, né? Que é o arquivo, DBC. É o arquivo que faz o negócio do cara crachar. Então, ele fala assim, olha, com esse cabeçalho aqui, que é uma ECU, vamos supor, de motor, quando tiver uma tensão X, você coloca tal atuador para funcionar. Né? Então, se a gente soubesse isso, era muito mais fácil consertar carro. Mas a gente tem que fazer o que a gente chama na engenharia de engenharia reversa. Então, você estuda aquele negócio e fala, a descrição dele é essa, então ele vai agir assim. Então, quando tiver tal tensão, vai ter tal coisa. Então, a gente tem que fazer tudo ao contrário, o que é bem mais complexo na parte da manutenção, sem ter a informação adequada, que essa informação, inclusive os DBCs, eles não são disponibilizados por ninguém. Muitas vezes até a montadora não tem acesso. O nosso amigo Paulo, que trabalhou na Bosch, deve saber de alguns casos, né, de histórias de montadora aí. Na Magnete Marelli já teve alguns casos também, né, parte do Dieselgate, né, que todo mundo, no fim, acabou ficando sabendo, que uma solução de mecânica foi resolvida pela eletrônica. E como isso, deve ter mais 250 milhões de coisas que a gente não sabe, que passa por fora da gente, né? A gente não está sabendo. Então, eu acho, continua meu primeiro conselho, né? Primeira coisa, ninguém sabe mais, a gente sabe antes. Segunda coisa, não seja raso, vai fundo naquilo que você precisa saber. Se você for fundo e assistir o filme do YouTube primeiro, antes de desmontar, antes de, não, o pulo do gato é tirar o fusível. Não tira, põe de volta. Então, aí já ferrou tudo, a bomba já estourou. Corte o fio vermelho. Mas não corte o fio vermelho. Boa. Tá vendo o fio vermelho, cara? Pá!
Então, não corte esse fio. Aí já azorou tudo, né? Ô, Paulo, agora a bucha é para você, Paulo. Agora, pegando aí a parte técnica, que nós falamos dessas atualizações de tecnologia, mas a própria gestão e o crescimento tecnológico da oficina é importante para poder estar preparado para todas essas tecnologias. E eu vejo muita oficina em 2024 com a gestão dos anos 90. Você foi bonzinho, anos 90 ainda estaria bem, quase 70 por aí, viu, Jason? Assim, falando um pouquinho da questão da tecnologia na parte de gestão, né? Eu sempre digo o seguinte, né? O sucesso de uma oficina mecânica, né? O sucesso financeiro, o sucesso de crescimento, ele logicamente depende lá do pátio, né? De quem está lá no pátio diagnosticando e resolvendo os problemas dos veículos, né? Porque se não tiver ninguém lá trabalhando, não tem caixa, né? Não tem dinheiro para entrar. Porém, se não tiver uma boa administração, se não tiver uma boa gestão, nada funciona. Então, se vocês me permitem aqui, eu daria até um peso nesse equilíbrio, né? 60% desse sucesso está na administração e 40% está no pátio. Então, se as pessoas não tiverem uma gestão adequada, e para se ter uma gestão adequada, eu tenho que ter, né, um software de gestão. Lá nos anos 70, 80, até o 90 que você comentou, vamos dizer assim, os sistemas de gestão, eles eram até que meio que adaptados, né? Era o vizinho que fazia, adaptava, fazia daqui, fazia dali, ia tentando ajustar à medida do que o cliente, né, ou o empresário necessitava. Hoje não, hoje nós temos softwares de gestões fantásticos aí no mercado. Mas eu posso dizer uma coisa, grande maioria das oficinas mecânicas utilizam pouco do que o software oferece. Pouquíssimo. Eu tive a oportunidade de fazer umas visitas em algumas oficinas mecânicas há algum tempo atrás, para ver exatamente um software que eu conheci. Né? Um software que eu conheci, estudei, analisei e vi a capacidade dele. E aí peguei umas 5, 6 oficinas que tinham esse software. Visitando 100% das oficinas, tá? Não foi uma ou outra, não. Então, vou pegar esse universo que eu visitei. 100%. Não utilizava 30% da capacidade do software. 30%. Então, quando você vai perguntar, não, mas é que o estoque, ele prefere ainda na planilhinha, no caderno, eu falei, mas vocês têm um Boeing na mão aqui e te dá tudo isso, né? Então, isso me chama muita atenção, porque se nós estamos falando que um grande percentual está na administração, né, para fazer com que lá na oficina, né, lá no pátio, a pessoa não fique falando aquela famosa frase, né, trabalho que nem um louco e não vejo a cor do dinheiro, né, mais ou menos isso. Ele trabalha, ele tem capacidade técnica, ele sabe fazer, ele sabe resolver, ele resolve, porém, quando chega o dinheiro aqui para administrar, não tem uma administração que faça de forma adequada. E, logicamente, se eu não consigo ter uma administração, não consigo reinvestir, não consigo comprar um equipamento de teste adequado, não consigo fazer um treinamento adequado. Ou seja, é uma bola de neve, né? Então, eu penso que alguns deles já fazem, mas o pessoal que faz e fornece software de gestão para o mercado tem que pensar com um pouquinho mais de carinho como chegar nessa oficina e fazer com que ela utilize os 100% dos recursos que ele disponibiliza, né? E sem software de gestão, hoje também não vejo uma oficina com sucesso, né? Eu creio que o Nivaldo, que tem a oficina mecânica, o Luiz, que tem, com certeza tem softwares aí de gestão e tiram o proveito dele o máximo possível. Boa, boa. Atualização, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente coloca, parece que dentro de algumas caixinhas, né?
Eu tenho a tecnologia dos carros, eu tenho a tecnologia dos equipamentos, eu tenho a tecnologia de software de gestão, ou de ERPs, uma série de coisas, né? E aí a gente não entende que ou falta, né, o traquejo de identificar naquilo que você melhor se dá, né? Então, Exato. tem pessoas que, eu vejo aí o próprio Fraga, né? O Fraga, ele gosta de colocar a mão na massa, né, Luiz? Ele gosta de diagnosticar, né? Mas, Eu não tô mais com mão na massa mesmo, né? Eu tenho braços lá, né? Então a gente pede para fazer, a pessoa faz, aí vai lá e resolve o BO e depois fala. E eu ensino, eu acho bem legal porque eu faço questão de mostrar o que aquilo faz aquilo outro, né? então, Então, eu acho que essa é a parte importante, porque desse jeito o conhecimento liberta, né? Então, você dando conhecimento para as outras pessoas, além de você se libertar do peso de ter que fazer você mesmo, a pessoa ainda acaba se libertando também, né? Eu acho isso importante. É é verdade. isso aí. Horácio, e assim, eu entendo que quando você tem uma escola, quando você dá aula, quando você ministra curso, que nem eu vejo você aí no Brasil inteiro, né? Participando de congressos, participando de um monte de coisa, existem sempre aquelas pessoas que encaram o desafio do aprendizado, mas existem pessoas também que desanimam com o desafio das novas tecnologias, né? E aí, a gente já pegando essas informações com os especialistas aqui, né? Eu queria que você pudesse nos ajudar aí. Quais são, Nivaldo, os erros que não podem ocorrer quando se tem um processo de aprendizado e de atualização? Ou seja, como é que a pessoa, diante de um desafio, quais são as premissas que jamais ela pode passar ali da visão dela, né, para que ela possa continuar, né? O objetivo dela é continuar e dar lucro, né? Exatamente. Ele precisa diagnosticar, né? Tem que fazer diagnóstico. Não tem plano de escapar, né? Mas acontece muito assim, ó. Existem técnicas para ensinar, né? Eu acho que vocês concordam comigo, né? Mas também existem técnicas para aprender. Então, no nosso treinamento, a gente passa essas técnicas também de aprendizado, né? Porque não adianta eu tenho uma técnica boa para ensinar. O cara não aprende porque ele não sabe aprender. Primeiro, você tem que saber aprender, né? Então, o cara tem lá em algumas aulas, ele precisa anotar algumas coisas para ele dar uma olhadinha de vez em quando, né? Então, ele anotando, né, eu sempre falo que quando a gente anota, a gente grava no córtex, né? Fica gravadinho ali, porque ele me ouviu falar, ele me viu fazendo na prática, né? Um curso EAD, por exemplo, um curso online, estou falando. E ele anotou, falou, agora eu posso ir lá no carro, eu não preciso ir lá na aula, ligar o computador. Então, ele anotou aquela palavrinha, vai lá e faz o teste. Aí, assim, opa, bacana. Ele vem lá, dá o feedback dele lá. Fala, legal, funcionou, bacana, isso mesmo. Só que tem gente que assiste a aula, tá lá assistindo, assiste 2, 3 aulas. Por exemplo, o Cristo tem, por exemplo, 50 aulas. Ele assiste a primeira aula para ver, né, algumas recomendações e não segue as recomendações. A recomendação está ali para ele assistir as aulas uma por uma. Não, ele pula para a 15ª aula. Ele já quer ver logo como é que o bico injetor abre, como é que o alternador pilotado funciona. Ele quer isso já. Quer ir logo lá. Aí vem as dúvidas no grupo. Ele fala, olha, eu estou fazendo aquele teste da aula 34 lá, mas tem uma medida que está aparecendo ali que eu não sei o que é. Eu falei, essa medida está na aula 3, cara. Você está entendendo? Então, é um problema sério isso também. O cara quer aprender, né? Mas ele não quer assistir o vídeo todo do YouTube, como o Luiz falou. Né? O Luiz falou, muito bem. É exatamente isso que acontece. Ele pega a aula 1, já pula para a 20ª, para a 10ª, para a 33ª,
ele tá querendo aprender, mas ele está muito afoito. Eu falei, calma, ô Glugomiro, calma. Assiste a aula 1, pausa, anota. Assiste a aula 2, pausa, anota. E assim se aprende. Quando ele menos esperar, ele já está passando na minha frente. Entendeu? O que falta, na verdade, é isso, Jason. Eu respondi assim, era mais ou menos isso, não? Não, pô, você não respondeu, você deu uma aula, pô. Eu fui falando aqui, eu falei, será que eu respondi? Não, pô. É o que acontece, Jason. Infelizmente, legal. O carro chega na oficina, ele não quer saber de testar bomba, fazer os processos, procedimentos, que a gente chama de rotina da triagem. Né? Essa rotina da triagem é um passo a passo. Teste de bateria, queda de tensão, como é que está a entrega de corrente dessa bateria a frio, né? Que a gente pode chamar de CCA aqui no Brasil, Estados Unidos, pode chamar de DIN na Alemanha, pegar um IN na Europa, sei lá, alguma coisa, JIS no Japão, e por aí vai. A nossa é a CCA, a famosa CCA. Ele não testa. Aí você tem uma queda violenta de tensão e corrompe arquivo, desprograma AF, desconfigura painel, né? A direção elétrica fica dura. Mas ele fica 3 dias no carro e era só ali um cabeamento. Era só o fusível do Luiz lá, né? Tira o fusível, coloca o fusível. Exato, é bem isso mesmo. Então, tudo tem processo, procedimento, a gente chama de PPP, planejamento, processo. Parece que um monte de letrinha à toa, né? Mas se você seguir ela, funciona. Boa. Funciona, boa. pô. Né? Então, a gente aplica isso na oficina aqui. Meus filhos cresceram comigo com essa pegada e hoje eu passo isso para as pessoas. A gente grava vídeo no YouTube. Pô, a gente leva tanta informação no YouTube e eu peço para que assistam do começo ao fim. Senão vai tirar o fuzilar errado. Vai lá. Né? Então, a coisa é mais ou menos isso. A gente tem assim, aquela volúpia, né, de aprender, só que aprende errado. Então, começa meio e nunca vai ter fim. Começa com o meio, tem o mês, né? Tem o começo, o meio, mas o fim nunca tem, né? Ali é só ligar o foguetão. Mas o importante é ter essa base muito bem concreta. Aí sim. Boa. Muito bom, muito bom. Ô Luiz, eu perguntei para o Nivaldo aí, né? Quais são as premissas que não devem se perder no aprendizado, e ele falou que uma delas, ou algumas delas, é a ansiedade, a afobação, o querer pular etapa, né? O Nivaldo aqui deu uma aula aí do que não deve ser feito. Então, pessoal, vocês estão ouvindo aí, não façam o que o Nivaldo falou. Não tira fusível, coloca fusível do YouTube lá, porque já viu, né? E aí, Luiz, estou deixando o Paulo aqui porque vai sobrar para ele, né? Então, por último aí, né? Mas, o Fraga, é o seguinte, nós temos as regras de ouro para um bom aprendizado. E quais são as regras de ouro para uma boa execução do serviço? Porque muitas pessoas entendem que o serviço, ele acaba quando é entregue, né? O carro perfeitinho, já testei, tá aqui as peças, né? Aquela coisa toda, né? Então, quais são as premissas da boa execução? O Nivaldo falou do aprendizado, e eu queria que você falasse um pouquinho da boa execução, para que realmente tudo aquilo que foi entregue, foi feito, que foi diagnosticado, fosse contemplado no momento ali que o cliente vai buscar o carro. Eu acho que tem que fazer, como o Nivaldo falou, tem que fazer por etapas, né? Então, uma boa execução, na minha opinião, começa pelo manual. Então, o cara vai falar, tire o parafuso tal, você não está entendendo o que você está fazendo, mas para chegar naquele lugar, você precisa fazer isso, isso, isso. A segunda vez que você for fazer, você vai fazer o que a gente chama de melhoria contínua do processo. Então, um funcionário fala para o outro, olha, não precisa tirar isso aqui, você pode ir direto lá naquele outro ponto que vai dar certo. Só que ele aprendeu antes, né? Ele assistiu o filme todo do YouTube, ele aprendeu antes, e aí ele viu que aquelas etapas, algumas etapas, poderiam ser
feitas de uma forma diferente, ou elas poderiam ser, entre aspas, limadas, retirado uma determinada etapa, né? Então, a leitura do manual, a compreensão, o entendimento do manual, porque também tem essa, né? Nós estamos formando hoje um monte de analfabetos funcionais. Quer dizer, o cara sabe escrever, sabe ler, mas não entende o que está lendo. Então, isso também é uma coisa muito séria. O Horácio deve passar bastante por esse perrengue aí. Muito. Né? Porque o cara que não consegue seguir a primeira instrução não vai conseguir seguir as outras. Minha esposa é psicóloga. E nós estudamos, fizemos faculdade na mesma época, mais ou menos, e ela veio para mim para fazer um teste para mim. E eu já estava no 3º ano de engenharia, ela estava no 3º ano também de psicologia, a gente é mais ou menos par e passo. E ela me deu um calhamaço assim para eu ler, de teste. Então, a primeira instrução é, leia tudo antes de terminar o teste. Bom, aí eu fui lendo, né? Ela falou para mim, você não vai fazer o teste? Eu falei, não, está escrito para ler primeiro, antes de fazer o teste. Eu vou ler o teste. A última instrução era, se você não fez o teste, você passou. E foi a maior decepção com a Marisa, porque a única pessoa que leu e que não fez fui eu, né? Que ela me aplicou o teste num monte de gente lá e todo mundo caiu na ansiedade. Eu sou um cara ansioso, mas quando me dá uma instrução... Desculpa, só encaixar uma coisa. Claro. Luiz, inclusive, o manual de serviço já é um baita curso, né? Só o manual de serviço ali do caso, o trabalho que ele vai realizar já é um baita curso. Exatamente. E agora os manuais não tem mais o que a gente tinha. Eu tinha muito medo, quando eu trabalhava na parte do supply chain montadora, de atualizações, né? Hoje em dia não precisa mais ter medo de atualização, porque o manual é online. Então, você imprime para o cara ler, ou então você passa para o celular do cara um PDF, ele vai ler, e o próximo manual vai ser diferente desse primeiro, porque ele vai ter a melhoria contínua, né? Mas, então, o que tem que fazer? Leia todos os passos, né? Aquilo que você... Se o cara não consegue seguir a primeira instrução, como é que vai chegar no fim? Eu peguei um carro novo ultimamente, minha esposa me deu um carro novo velho, né? Que a gente brinca que é novo para mim, mas ele é antigo. E aí eu fui, você não vai andar no carro? Não, eu quero ler o manual primeiro. Quem é que lê um manual de 350 páginas do carro primeiro? Eu falei, eu vou ler o manual primeiro. Não, mas você tem que andar no carro. Porra, mas eu vou ler o manual para ver como é que funciona. Né? Eu acho que o mindset, a cabeça é diferente. Né? Então, se você tiver essa cabeça para aprender, você vai aprender a fazer melhor. E é esse o processo que tem que ser feito, aprender a fazer melhor. Eu trabalhei um tempo na Toyota, e na Toyota tinha, isso aí muitos anos atrás, né? Eu sou idoso já, estou com 66, já trabalhei em muito lugar na minha vida, 51 anos de carreira. E aí, na Toyota tinha um negócio chamado Suggestion Box. Era em inglês, porque o pessoal do Japão lá não escrevia os katakana lá, ninguém conseguia ler. Então, era sugestões de produção da primeira empilhadeira até a última empilhadeira. A gente trabalhava na empilhadeira Toyota. Então, a primeira empilhadeira foi montada de um jeito, o cara passou para o outro um caderno, dizendo, olha, essa sugestão para você fazer a montagem da segunda empilhadeira. Então, era uma linha de baixa produção, onde a gente fazia aprendizado contínuo, né? Então, se você aprender primeiro a aprender, você vai aprender a fazer certo. Essa é a minha sugestão. Perfeito, isso mesmo. Boa. O bom de estar com o especialista é isso, né, meu? Os caras vão se completando aí sem ter ensaiado, né? Isso que é a vantagem aí, né, meu? Mas quem falou que eu não ensaiando? Para com isso. Não, nem vocês ensaiaram? 2 dias ensaiando ali, não foi fácil não, rapaz. Decorando o script e tudo, né? Os carros evoluíram, a tecnologia evoluiu e as oficinas, cara, né? Não só no conceito da gestão, mas no conceito de atender todas essas tecnologias, né? Quais são, eu gostaria que já, nós estamos indo para os nossos finalmente aqui, né? Quais são também, Paulo, na sua visão, as regras para que a oficina ela se venda ou se comporte como tal
estando preparada para atender todas essas tecnologias, né? Como é que você analisa essa evolução, né? Estava conversando com alguns amigos aí que a gente passou na frente de algumas oficinas. Esse aqui tem um cara que trabalha lá e ele é cover do Elvis. Ou seja, o cara é gente boníssima, é amigo meu, mas ele tá lá, ele se veste de macacão ainda, aqueles azulzão, sabe, antigo e tal, né? O cara se caracteriza, ele faz... E eu já fui em oficinas, né, do próprio Luiz, dessa forma, outras oficinas que a gente conhece aí de amigos, e a pessoa ela se sente confortável, fala assim, bom, eu tenho um bem e eu vou entregar para essa empresa cuidar desse bem, né? Então, Paulo, a pergunta é importante aí também, né? O comportamento das oficinas com relação a todas essas tecnologias que estão chegando. Então, Jason, algumas oficinas se diferem naturalmente, né, por terem à frente visões de pessoas que realmente são empresários, né? São empresários. E tem uma grande maioria que ainda o pessoal está se desenvolvendo a ser um empresário. Por enquanto, ainda está na categoria de dono, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque começou na oficina, aquele processo que a gente conhece, né? Começou lavando peça, depois começou fazendo uma montagem simples, se tornou mecânico e, em um momento, se tornou dono de uma oficina, né? Cabe agora essa pessoa se desenvolver mais na questão gerencial para que tenha uma visão empresarial. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, se nós observarmos a quantidade de veículos que tem, né, a frota brasileira, ela é extremamente grande em relação à quantidade de oficinas que oferecem serviços. Ou seja, no passado havia uma disputa, né, uma disputa até meio que sem sentido, mas que o pessoal fazia em relação a preço, em relação à mão de obra, em relação a buscar o cliente um do outro. Hoje não. Hoje a quantidade de veículos que tem disponível para cada uma das oficinas é suficiente para que essa oficina tenha a rentabilidade, né, lucratividade, vamos dizer assim, né? Então eu sempre digo o seguinte: o pessoal precisa esquecer de fazer preço e fazer valor, né? Gerar valor para o seu cliente. Como que ele gera valor para o seu cliente? Ele gera valor para o seu cliente com a sua estrutura física, com o seu atendimento, com o seu tratamento em relação ao cliente, enfim, com o treinamento da sua equipe, para que a sua equipe possa não vestir a camisa, mas saber que ali na frente o nome da empresa é só uma fachada. O que faz a diferença realmente é toda a estrutura que atende o cliente quando ele chega. E esse cliente, quando chega, ele quer ser acolhido, né? Ele quer se sentir bem, ele quer se sentir que vai deixar o carro, né, um bem que ele tem, que ele, independente do ano, da marca, do valor, é o bem que ele tem, que ele sente prazer em dirigir, né? Ele sente aquela dor no coração quando deixa na oficina, mas quando ele deixa, e essa oficina é uma oficina que despertou, gerou credibilidade para ele, ele se sente confortável, né? Então, eu creio assim que a grande maioria das oficinas, elas precisam começar a pensar mais, não só na questão que ele resolva o problema técnico, mas que ele também faça a questão de atender bem esse cliente, porque duas coisas precisam andar juntas, no meu ponto de vista: tratamento e atendimento. Muitas pessoas falam, mas não é a mesma coisa? Não, na minha opinião, não. Tratamento é como que eu recebo o meu cliente, como que eu disponibilizo a minha estrutura para esse meu cliente se sentir confortável. E o atendimento? O atendimento é, eu resolvo o problema dele? Porque não sei se você se lembra, né? No passado, o cliente falava assim, eu levo naquele mecânico, ele é grosso, ele é bronco, mas ele resolve, né? Lembra dessa situação? Hoje, esse mecânico não tem mais espaço, né? Esse mecânico já não tem mais mercado, vamos dizer assim.
Hoje eu tenho que ter o tratamento e o atendimento andando juntos, né, para que realmente eu tenha o meu cliente satisfeito, eu tenha o meu cliente junto de mim e gere a credibilidade necessária nesse mercado que você sabe que é tudo, né? Credibilidade é tudo, né? Então, assim, é meu ponto de vista em relação ao que a oficina precisa se preocupar. E pegando um pouquinho do gancho do Nivaldo e do Luiz, deixa eu só fazer um comentário, Jason. Eu penso que o mecânico, na parte técnica, ele tem que gerar base de conhecimento técnico. Ele tem que gerar base, ele tem que gerar um conhecimento, no mínimo básico, que é a régua, né, que ele tem que ter. Porque depois, se eu conheço bem a minha base, todas as variações que ocorrem de tecnologia, eu consigo, no mínimo, deduzir e interpretar de forma correta. Agora, se eu não gero a base, se eu não me preocupo em fazer os conhecimentos básicos estarem intrínsecos na minha carreira, vamos dizer assim, né? Eu vou querer ir lá na frente, como o Nivaldo falou, né, no capítulo 33, para achar a solução. E achar a solução não é o negócio. O negócio é eu saber o porquê aquilo funciona daquela forma, porque se um dia aquele componente vier com uma tecnologia um pouco mais avançada, e vai vir, eu sei a base dele e sei por que aquela tecnologia está ali empregada. Entende? Então, só para completar, eu queria dar só essa contribuição, porque, assim, é como andar de bicicleta. Se a pessoa souber o básico de andar de bicicleta, ela pode andar de motocicleta, ela pode... Enfim, ela vai saber os outros steps também da tecnologia que tem aí por vir, e vai vir, né? Com certeza está aí chegando cada vez mais, tá bom? Só para contribuir aí, Jason. Não sei se também a resposta... Muito bom. Não, muito bom, muito bom. Todos responderam as perguntas, tá? Fiquem tranquilos aí, né? E eu gostei muito de sentar aqui na cadeira e poder ouvir o ponto de vista de cada um de vocês, né? E agora, os finalmente aí, né? O assunto foi atualização para as novas tecnologias. Cada um aqui abordou de uma forma, interpretou e deu aí a opinião relacionada não só à gestão, mas aos procedimentos, às análises e tudo mais, e isso daí é o que faz aí com que esses caras conheçam bastante do assunto, estejam aí podendo compartilhar todo esse conhecimento. As considerações finais aí, vou começar pelo Horácio aí. Horácio, como é que faz para a turma te achar aí, né, meu? Hora do merchan aí, né, meu? Vamos lá. Olha só, assim, muita gente manda mensagem, tudo que é canto, tudo que é rede. Até uns tempos atrás, alguns anos atrás, eu conseguia responder todo mundo. Hoje é impossível, né? Então a gente direciona para alguns, vamos dizer assim, para um contato do WhatsApp. Pode até falar comigo direto no WhatsApp. Posso deixar meu número aí também, né? Que é o 19 996037385. Aí o pessoal deixa uma mensagem, não adianta deixar uma mensagem de áudio de 5 minutos que eu não vou ouvir, que não dá tempo. Aí é podcast, né? Se for mensagem de 5 minutos, já é podcast, né? Então fala, bom dia, boa tarde, boa noite, qual curso você tem? Me interessei. Porque outro dia o cara mandou bom dia, eu falei, opa, bom dia. Aí ele mandou, bom dia. Eu falei, opa, bom dia. Ficava meia hora assim. Então, mas é isso aí, estamos juntos sempre, estou nas redes sociais também, no Instagram, né, no Nivaldo Horácio, a FR Motorsport é a nossa oficina, está no Instagram também, a gente desenvolve projetos, né, meus meninos desenvolvem projetos aí de tudo quanto é jeito, até um robô, eles fazem, né, robôs de combate e por aí vai. E estamos juntos sempre aí, tá bom? Se precisar da gente, estamos à disposição. Legal, legal. Paulo, e aí? Bom, né? Opa, pegando aqui, ó, muito bom bater esse papo junto com essas feras, né? Com o Paulo, com o Luiz Fraga aí, que foi muito bacana, muito aprendizado para todo mundo, inclusive para mim também. Show de bola. E aí, Paulo, para achar você aí? O Paulo tá mais no LinkedIn, né, Paulo? Tá mais... Como é que tá aí? Para achar o Paulo Souza?
Ô, Jason, eu tenho o Instagram, né? Se o pessoal quiser fazer um contato por lá, fique à vontade. Posso deixar meu telefone também, né? O Instagram é Paulo_P Souzas, né? Souzas com Z. E o telefone para contato é o 19 também, né? Eu sou de Campinas, de volta, estou aqui próximo de você. Por favor, sim, com toda certeza. E você também, né? Quando estiver por Campinas aí, me avisa, né? Maravilha. Mas meu telefone é 19 98158 1048, tá? Na medida do que eu puder ajudar, estou aqui à disposição dos colegas, né? Eu cresci no mundo automotivo, né? Eu cresci nesse meio. Não corre gasolina, porque senão já tinha infartado, mas já respirei bastante gasolina e álcool aí pela frente, e gosto disso, né? Gosto desse mercado e gosto de ver o pessoal se desenvolver, crescer e consolidar, né, os seus negócios dentro do mercado automotivo. Então, estou sempre à disposição para ajudar. Também agradeço aí estar junto com o Nivaldo, com o Luiz, né, e com você, Jason, e assim, vamos unir forças aí para que o mercado se desenvolva mais e melhor. Show de bola, show de bola. Fraga, e aí, meu? Como é que a turma faz para te achar aí, meu amigo? Então, nós estamos aí no Instagram, no Diagnos _specialist, ou então nesse telefone aí, também mensagem, áudio, sem podcast, se possível. E esse negócio de ficar dando bom dia, né, Nivaldo? Vai chegar boa tarde e o cara não vai falar o que ele quer fazer, né? Então, esse tipo de coisa de trabalho tem que ser curto e grosso, né? Então, sim e não. A gente tem que puxar os americanos nesse sentido aí. Americano é objetivo pra caramba, cara. Fala, não, é muito objetivo. Português não é tão objetivo, por isso que a gente tem esse viés aí de não ser tão objetivo, né? Gostaria de agradecer aí o Paulo, o Nivaldo, Jason pela oportunidade e toda a audiência aí por vocês terem tido o saco de ouvir o velho falando. E muito obrigado aí. Legal, gente. Tamo junto. Essa foi mais uma gravação aí das várias que terão, né? Que nós teremos aí com grandes especialistas. Eu abri alas aí, os corajosos aí que vieram dar a cara a tapa aí, poder contribuir, poder dar informação. E para mim, eu falo que o privilegiado é o cara que senta. Eu sou o cara que sempre senta na primeira cadeira quando vocês falam, tá? Então, eu estou me sentindo privilegiado aqui, estou naquela cadeirinha primeira ali para poder ouvir e absorver muita coisa. E não é à toa que são aí os caras, né? Filho do gargarejo, você. Boa, é isso aí, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Sucesso para todos aí. E quando for ao ar aí, tamo junto, tá bom?